Mixpedia, os fatos que marcaram o dia de hoje na história. Hoje, 10 de maio, Gi, é aniversário da Chapecoense, ou Associação Chapecoense de Futebol, como é oficialmente chamada, né? O time do oeste do estado completa 50 anos. Tem show do Michel Teló hoje à noite no estádio da Chape para comemorar. No evento também vai ser lançada a camisa comemorativa do cinquentenário do clube. A Chapecoense tem como principal conquista o título da Copa Sul-Americana de 2016. Aliás, um título que ao mesmo tempo remete ao pior episódio do clube, né? Ou seja, ganhou o título, mas porque houve um episódio triste que foi justamente a tragédia, né, do avião da Chapecoense. Foi na viagem para disputar o primeiro jogo dessa final da Sul-Americana que o avião com o time da Chape caiu. Das 77 pessoas a bordo, apenas 6 sobreviveram. E em respeito ao drama vivido pelo clube, o título então da competição, né, da Copa Sul-Americana, foi concedido à equipe catarinense. Enfim, 50 anos, que bom que está comemorando e está se reerguendo o time, isso que é importante. Sim. Foi também no dia 10 de maio, mas do ano de 1940, que Winston Churchill assumiu o cargo de primeiro-ministro britânico em plena Segunda Guerra Mundial. Ele formou uma coalizão de todos os partidos e rapidamente ganhou o apoio dos britânicos. Em 13 de maio, no seu primeiro discurso na Câmara dos Comuns, o primeiro-ministro Churchill declarou, abre aspas, "Eu não tenho nada a oferecer a não ser sangue, sofrimento, lágrimas e suor", fecha aspas. Aliás, era um baita orador o Churchill. Sim. No primeiro ano de governo, a Grã-Bretanha enfrentou sozinha a Alemanha nazista, mas Churchill prometeu ao seu país e ao mundo que a população britânica nunca se renderia e eles, de fato, nunca o fizeram. Aliás, vou deixar aqui a dica de um filme sensacional que conta um pouco da história, né? Dessa história de Winston Churchill com a Inglaterra e também com a Segunda Guerra Mundial. O nome do filme é O Destino de uma Nação. Ele é recente, é de 2018, se eu não me engano, ou 2017. O Churchill é interpretado pelo Gary Oldman. Para quem não lembra, o Gary Oldman foi o vampiro no Drácula. Ele era o Drácula, também todo transformado. Para fazer o Churchill ele também engordou, teve que fazer um monte de coisa, enfim. E é um baita ator também. Ganhou, né, o Globo de Ouro por conta dessa atuação aí do Winston Churchill e também o Oscar de melhor ator. Em 2018 não havia dúvidas que iria ganhar, porque realmente o filme é bom e ele é bom demais. Já viu? Vou anotar, quero assistir, porque o Winston Churchill é uma pessoa assim que eu admiro demais, um estadista, um cara genial, né? A história dele é sensacional. O filme é realmente muito bom, vale a pena. Tá bem a história dele? Muito, muito bem. E não é história de vida, é história mais do que nada como primeiro-ministro, né? Então, mas é muito bacana. E outra dica que a gente pode passar para acompanhar um pouco da vida do Winston Churchill é justamente a série The Crown, né, que também mostra um pouco, né, do trabalho dele como primeiro-ministro e a relação dele com a família real britânica, então é muito bacana também. Já falei aqui uma vez de The Crown, né, quando a gente falou da coroação do Charles, e eu volto a falar e insisto, é muito legal, muito bom mesmo. Vou começar a fazer um chazinho e começar a assistir. Daqui a pouco a gente começa a passar mais dicas também aí de filmes e séries pra vocês, e vocês também podem passar pra gente, né, quem sabe, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Por falar em guerra e Europa, o 10 de maio também marca uma das cenas mais emblemáticas proporcionadas pelo regime nazista. Foi num dia como hoje, em 1933, antes então da Segunda Guerra, que foi iniciada uma campanha de queima de livros considerados subversivos. Tudo que fosse crítico ou desviasse dos padrões impostos pelo Terceiro Reich foi destruído. Centenas de milhares de obras foram queimadas em uma ação iniciada pelas fraternidades estudantis que apoiavam o regime de Adolf Hitler. Em geral, eram obras escritas por autores judeus, pacifistas, religiosos, liberais, anarquistas, socialistas e comunistas. Caramba, né? Que loucura isso. E a cena tá gravada na nossa cabeça, parece, né? Aquela montanha de livros sendo queimada. Não lembro exatamente onde, foi em Berlim, foi em um local público em Berlim, mas um absurdo mesmo o que aconteceu naquela época. E no dia 10 de maio de 1937, o Brasil registrou um crime bárbaro que, até onde eu sei, é pouco comentado mesmo nas salas de aula. Eu, pelo menos, não lembro de ter aprendido sobre isso. É o Massacre do Caldeirão, 1937. Nesse dia, aproximadamente 700 seguidores do beato José Lourenço foram massacrados pela Polícia Militar e pelo Exército na comunidade rural de Pau da Colher, na Bahia, que era conhecida como Caldeirão.
Essa comunidade reunia romeiros do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, que buscavam um pedaço de terra para plantar e viver. A área escolhida foi, na realidade, uma doação do padre Cícero, mas a aglomeração dessas pessoas provocou inquietação no governo, que temia que se repetissem as ações populares de Canudos, no final do século anterior, e do contestado entre 1912 e 1916. Em torno de 3.000 pessoas chegaram a morar nessa comunidade autossuficiente. A maioria não queria mais trabalhar para os fazendeiros da região. Tudo que era produzido era repartido entre os membros da comunidade. Após o ataque, quase não se tem vestígios do caldeirão. Restaram apenas uma bandeira, 3 fotos publicadas em um jornal da época, uma espingarda e um machado. Os objetos estão expostos na sala em memória a Padre Cícero. Nunca tinha ouvido essa história, ou se ouvi, já esqueci. A Covid me fez esquecer. Não, eu nunca ouvi essa história. E olha o tamanho, né, do acontecimento. Pessoas mortas. Que a gente sabe da Guerra de Canudos, um filme fantástico com Marieta Severo, né? O livro, né? Incrível. O livro Sertões. Então, sensacional. Esse aí eu nunca realmente ouvi falar. Tinha ouvido falar, por isso eu fiz questão de trazer aqui pra gente aprender um pouco mais. É isso aí, tem que aprender. Até porque, né, essas cenas aí a gente continua vendo. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD, é semipresencial, é do seu jeito. Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota? Pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro, é simples. Escolha a Cressol. Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.